sendo a oração do irmão Paulo, mas eu acredito que a oração dele foi para mim. E eu quero fazer uma oração para que o Espírito Santo venha poder falar ao seu coração. Amém? Peço que você abaixe a cabeça. Amém, Jesus. Mais uma vez nós, Pai, colocamos as nossas vidas nas suas mãos, Deus. Senhor Jesus, que nós venhamos ser vulneráveis e sensíveis a ouvir a sua voz, Pai. Que a tua voz seja a única audível nessa noite, Deus. Que a tua glória venha estar sobre nós, Deus. Que a tua presença venha a ser real, Deus. Que a tua palavra, Senhor Jesus, venha estar firmada nos nossos corações, Pai. Não somente hoje, Deus, mas para que nós venhamos ensinar, Senhor Jesus, outras pessoas. Para que a tua palavra venha transbordar os nossos corações todos os dias, Deus. Senhor Jesus, eu peço, Deus, que a tua presença venha a ser real. Que não venha a ser de mim, mas venha a ser de ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler Romanos 5:20. Romanos 5:20. E veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Quando o irmão Paulo falou que eu ia ministrar, eu pensei em diversos versículos, mas me veio esse mais na cabeça e começou a bater muito forte. Para quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito sincera sobre quem eu sou e quem eu quero ser. E quando ele falou, né, de início que eu ia ministrar, me veio um temor muito grande, porque eu acredito e sou confrontada por isso muitas vezes. Eu acredito muito fielmente de que nada acontece por acaso. Acredito muito. Me ajuda com o fundo rapidinho. Acredito que tudo acontece por um propósito. E partindo desse pressuposto, já não é, a minha vida não é sobre mim, mas sim sobre Ele, sabe? Acreditando que tudo acontece por um propósito, acreditando que tudo acontece por um porquê. Eu acredito que eu vivo num plano maior. Acredito que Jesus, ele tem toda a intensidade da minha vida. Ele tem uma visão muito maior que a minha. E foi acreditando nisso que eu aceitei estar aqui, que eu aceitei ministrar aqui. Porque talvez os pecadores, cara, eu possa ser a maior. E isso me dá um temor muito grande, sabe? Até o que nós temos que controlar é a culpa. Sobre Romanos 5:20, aquilo que a lei trouxe para que nos trouxesse culpa, a graça trouxe para que aonde houvesse o pecado, superabundasse a graça. Gente, vocês estão olhando para a pessoa mais pecadora, mais imunda e suja, mas mesmo assim é a pessoa que Jesus insiste, mas mesmo assim é a pessoa que Jesus chama para perto. E isso me constrange, o amor dele me constrange, a sua graça me constrange, sabe? Acreditar que não é sobre mim, não é sobre você, nem nunca foi sobre nós, é tudo sobre ele. É tudo sobre o que ele quer fazer através de nós. Na palavra do filho pródigo, isso é muito real, isso é muito real. O filho pródigo chega em seu pai e ele fala que ele quer a parte dele, dos bens, mesmo sem o pai morrer. Isso é uma parte bem interessante da história. Mesmo sem o pai morrer, ele quer uma parte da herança para gastar, e enfim, ele quer viver longe das coisas do pai. Mas um filho nunca vira ex-filho e um pai nunca se torna um ex-pai. Sabe, o filho, ele realmente estava longe da casa, mas ele continuava sendo filho. O pai estava longe do filho, mas ele continuava sendo pai. Não importa o que... E não entenda que isso é uma palavra de hipergraça, sabe? De que você tem sim que pecar, e não entenda dessa forma, mas entenda de aonde você for, a sua identidade ela vai continuar sendo de filho. O pai continuará sendo pai. Sabe, não importa quais sejam as circunstâncias, mesmo que esteja tudo indo à ruína, realmente aquele filho saiu da casa do pai, pediu a sua herança e gastou tudo lá fora. E mesmo assim, quando ele voltou, o pai o recebeu. O pai o recebeu com honra. O pai não recebeu ele com desgosto, sabe?
Às vezes a gente ainda fica cravado num Deus que está com o chicote do lado, esperando qualquer vacilo nosso para poder nos açoitar, e não é isso. Ele que não tinha nenhum pecado, disse que aquele que tivesse pecado atirasse a pedra na mulher. Ele podia ser o primeiro a fazer isso e ele não fez. Ele levou consigo todas as nossas culpas e dores, todas as nossas angústias. Ele insiste em me trazer para perto, mesmo quando eu quero ir para longe. Ele insiste em ver graça em mim, mesmo quando eu não vejo. Sabe, entende o quanto esse amor é absurdo? A ponto de você gastar o dinheiro do seu pai e escolher viver longe dele, e mesmo assim ele te amar, e mesmo assim quando você voltar, ele colocar um anel no seu dedo, ele colocar uma veste nova em você, ele matar animais por você, ele fazer uma festa por você. Você entende quão louco é esse amor? O filho não merecia. O filho não merecia nem perdão do seu pai, mas ele teve. Talvez é algo que a gente nunca vai entender. Talvez seja algo que esteja longe da nossa compreensão. Mas o Pai insiste em nós. Ele insiste em você. Ele continua te dizendo palavras de amor. Ele continua te dizendo palavras de graça. Ele continua te puxando para dentro, mesmo que você queira ir para fora. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É sobre Ele, é sobre o que Ele quer fazer através de nós. Nunca foi sobre o Filho, e sim sobre o Pai, sabe? Sobre a perspectiva de Pai. E muitos de nós achamos que o filho pródigo, ele só vira pródigo quando ele sai. Mas quantos filhos pródigos a gente tem na casa do Pai? Quantos filhos estão perdidos dentro da casa do Pai? Quantos filhos escolheram viver longe do propósito de estar com o Pai? E mesmo assim, Ele insiste em nós. E mesmo assim, Ele insiste em ter a gente. Cara, eu nunca vou compreender o porquê. Talvez quando nós chegarmos aos céus, seja uma pergunta que nós podemos fazer para Deus, né? Por que insistir em seres humanos tão marrentos e tão, meu Deus, sabe? Por que insistir em pessoas tão gananciosas? Por que insistir em pessoas que pensam em si mesmas antes de pensar nas pessoas? Por que insistir em pessoas que não têm perspectiva, Pai? Mas mesmo assim, o seu amor nos alcança, a tua graça, ela nos traz constrangimento. Quando eu digo isso, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, não é de forma nenhuma que você tem que continuar no pecado, mas sim quando o amor e a graça de Deus existe dentro do seu coração, o amor de Deus, ele te constrange. Ele te constrange. Por isso eu acredito fielmente, por isso que é o principal mandamento. Porque quando nós temos amor, o amor de Deus, ele nos constrange a ponto de nós não queremos viver longe dele. Talvez 2020 foi o ano mais insano, mais louco para muitos de nós. Muitos de nós conhecemos versões de nós mesmos que, cara, talvez não seja a tua melhor versão. Talvez você já foi alguém, você acha que já foi alguém melhor do que você foi esse ano. Mas você está vivendo exatamente aquilo que você tinha que estar vivendo. No reino não existe coincidência, não existe acaso. Não, você está vivendo exatamente aquilo que você deveria estar vivendo. O Pai escreveu uma história para você. E mesmo com os processos doendo, acredite que tudo vira aprendizado. Um dia você vai poder olhar para trás e poder ver que das suas feridas saiu o poder para curar outras pessoas. No dia que eu ministrei aqui, eu não lembro qual foi o domingo, mas eu ministrei no domingo de manhã. E acho que no dia anterior era com os jovens, e no de jovens eu não estava muito bem. E aí eu fui lá na calçada, comecei a chorar muito. Mas assim, nem contei muito bem o que estava acontecendo. E o pastor sentou do meu lado, eu falei, olha, o pastor vai vir, né? Vai falar palavras de amor, de graça. E ele realmente, ele sentou do meu lado, ele começou a ministrar sobre a minha vida. Só que aí ele falou assim, eu queria tanto que você ministrasse amanhã. E eu fiquei, meu Deus. Eu acho que foi o convite mais louco que eu tomei, porque
era para mim, na minha perspectiva, claro que amanhã pode acontecer outras coisas, mas aquele era o momento mais hard, que estava acontecendo tudo de ruim, e mesmo assim Jesus me chamando para perto outra vez. E aí eu falei para ele, pastor, tem certeza? Aí ele falou, tem. Eu falei, eu acho que não vou não sei o que lá. Mas no final eu acabei aceitando, porque de novo sou muito confrontada a acreditar que tudo acontece por um propósito, a acreditar que tudo acontece com um intuito. E quando eu vim ministrar aqui, passei uma noite ruim ainda, passei uma noite chorando de madrugada, chorando pra caramba. E quando eu vim ministrar aqui, em cima do altar, cara, era uma Tainá totalmente sem nenhuma máscara, sem nenhuma capa, sabe? E é esta pessoa que eu quero mostrar para as pessoas. Se quando eu morrer, eu quero ser conhecida como uma pessoa que chorou na frente das outras pessoas, como uma pessoa que foi vulnerável, como uma pessoa que foi sensível, como uma pessoa que errou e confessou que errou. Eu quero ser conhecida como essa pessoa, como uma pessoa sincera, sabe? Então, não como uma pessoa perfeita, não como uma pessoa santa, mas como alguém sincero. Eu quero ser conhecida por essa pessoa. E eu cheguei aqui no domingo e eu comecei a ministrar. Então, foi a minha ministração mais vulnerável, como eu estava mais sensível. Eu falei sobre processos. Eu falei sobre toda dor é por enquanto, nada vai durar para sempre. E depois da minha ministração, eu recebi vários testemunhos e, cara, não era para minha glória nenhuma. Porque Deus sabe, se dependesse de mim, nem aqui eu estaria. E as pessoas vieram me falar, inclusive o pastor Brito testemunhou, inclusive naquele dia, que ele realmente precisava ouvir aquela palavra. E de novo o propósito começou a bater na minha porta. De novo eu fui confrontada por isso, de que nada acontece por acaso, tudo acontece por um propósito. Cara, eu não ia falar isso, mas se você está vivendo um dilema na sua vida e você tem uma certeza no seu coração, mas você está com medo de agir, peça discernimento do Pai, porque nada acontece de coincidência, tudo tem um propósito, amém? Siga firme naquilo que Ele te disse. E naquele dia eu mais uma vez fui convencida, mais uma vez fui confrontada pela verdade de que tudo acontece por um propósito. Nós somos levados a acreditar que porque nós pecamos, nós somos destituídos da glória. Mas o Pai, Ele nos chama para mais perto, Ele nos chama para mais perto. Se você for pesquisar a vida dos 12 na qual ele andava, cara, olha, um pior que o outro, não pior que mim. Mas olha, Pedro era um cara totalmente sanguinário, Judas era alguém com desvio de caráter enorme. E mesmo assim ele escolheu estar com essas pessoas. E mesmo assim ele escolheu comer com essas pessoas. Ele escolheu se assentar com essas pessoas. E mesmo assim ele escolheu, porque ele acreditava que aquelas pessoas eram muito mais que isso. Ele acreditava, ele via potencial. Talvez olhando para si mesmo você não consiga enxergar nada, sabe? Mas o Pai, ele tem uma visão bem maior que a sua. Talvez você se traduza como só alguém que tem um desvio de caráter, que é mentiroso. Talvez você se defina como alguém só que pecou naquele dia, naquela hora, e você sempre vai viver isso. Mas Jesus, ele tem algo muito grande nas nossas vidas. A visão dele é bem maior. Às vezes é como se nós fôssemos um celular, né? A gente pensa que a função, a gente só usa ele para ligar, mas nele tem diversas outras funções e nós estamos reduzindo isso a somente uma ligação. O cara que fez esse celular fez pensando em você tirar uma foto boa, pensando em você, cara, mandar mensagens, usar a internet, e você só está usando ele para uma finalidade. É como a sua vida. Jesus fez você pensando em missões, Jesus fez você pensando em família, em amor, em graça, em misericórdia. Ele fez você pensando em evangelismo, ele fez você pensando em louvores, em palavra. Ele fez você pensando que você seria alguém, sabe, que iria marcar a sua geração, e você está limitado a somente vir à igreja e louvar ao Senhor 2 hinos e voltar à sua casa. O homem que fez esse celular não me ensinou a usar ele. Eu somente comprei e eu preciso usá-lo. O Senhor te fez, mas Ele nem
tem como Ele te ensinar a como viver. Você tem que escolher viver a plenitude de Jesus na sua vida. Deus quer muito para você, mas Ele é barrado pelo seu não. Ele é barrado pelo seu não. Porque Ele é um Deus que bate na porta antes de entrar. Ele é um Deus sutil. Ele é um Deus agradável. Ele é um Deus que não chega dividindo espaço com ninguém. E Ele é muito categórico nisso quando diz que tem ciúme de nós. Talvez seja por causa disso que Ele me chama tanto para perto quando eu quero ir para longe. Entenda que talvez você esteja limitando a grandiosidade de Deus a algo tão pequeno. Ore para que Deus dê discernimento, para que você consiga ampliar a sua visão e enxergar coisas novas. Já pensou se esses grandes homens, sei lá, Martin Luther King, se estivessem só sido limitados a estar na igreja dele, que era pastor, aos domingos? Já pensou se os grandes revolucionários, grandes pessoas que fizeram, já pensou se Jesus fosse um cara que se contentasse em ser carpinteiro, vou falar marceneiro, carpinteiro? Já pensou se Jesus se contentasse a viver a sua vida na carpinteria? Já pensou se Pedro se contentasse em pescar peixes? Já pensou se esses homens estivessem limitando aquilo que Jesus tinha para eles? Eu nem ia falar sobre isso, mas eu creio muito, muito, muito que o Pai está falando com alguém aqui nessa noite. Não limite os sonhos de Deus sobre você. Não limite as coisas de Deus sobre você. Você é sim muito pecador. E eu vou te contar o segredo. Amanhã você vai pecar, e depois de amanhã você vai pecar, e depois de amanhã até que o Senhor voltar. A tua carne, ela puxa para isso. Mas o teu espírito tem que permanecer forte. E mesmo que ele não esteja forte, acredite na sua identidade de filho. Eu acho que no fundo era aquilo que eu queria ouvir de alguém. No fundo, eu acredito que o Pai, enquanto nós estamos aqui, nos olha com um olhar de bondade e só espera que nós venhamos ser sinceros naquilo que Ele nos deu. Repito, não estou pregando a hipergraça de que você tem que sim sair e fazer o que você quiser no mundo. Não é dessa forma. Mas não deixa que o pecado dê significado à sua vida. Não seja limitado somente por algo pequeno. Sabe, eu falei isso no domingo passado. Se Pedro tivesse se contentado em ser apenas o cara que traiu Jesus, ele não teria ganhado 3.000 almas. Sabe, se Saulo tivesse se contentado em perseguir os cristãos, ele não seria a pessoa que seria perseguida por amor à palavra, por amor à graça. Não esteja limitado ao seu pecado, não esteja limitado sobre a sua visão. Eu acredito muito que o Pai, Ele tem uma nova jornada para nós. Em 2020 Ele nos chamou para o secreto. Sim. 2020 foi um ano que nós falamos muito sobre envio, né, no começo do ano. Mas depois a gente veio perceber que o plano de Deus era outro. Era que nós talvez reuníssemos a nossa família. Era talvez que nós conversássemos mais com os nossos pais. Era talvez que nós demos carinhos mais aos nossos filhos. Era talvez que a gente enxergasse com mais delicadeza para quem está do nosso lado e a gente não vê. 2020 foi esse ano. E nós tivemos que reaprender sobre muitas coisas. A como dar o amor a alguém sem um gesto. A como abraçar alguém sem abraçar. Este ano foi um ano de nos reeducar. Foi um ano de aprender coisas novas. E eu quero que não somente eu nessa noite, que fui muito confrontada por essa palavra e acredito que vou continuar sendo confrontada por isso, que todos nós devemos ser confrontados a acreditar sempre que aonde superabundou o pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aquela pessoa que cara, pensa na pior pessoa, uma pessoa mais suja e imunda do mundo, essa pessoa tem potencial de ser muito mais para Deus. Se a gente pegar um testemunho de grandes pessoas que estão na presença de Deus, o passado delas é tenebroso. O passado de muitas pessoas que estão na presença de Deus, e é justamente essas pessoas que Jesus quer. É justamente essas pessoas. É justamente pessoas sinceras, pessoas que têm um coração sensíveis e vulneráveis a entender e ouvir a voz de Deus. Jesus não está à procura de pessoas perfeitas. Sabe por quê? Porque se você fosse perfeito, nem aqui você estaria.
Jesus não está à procura de pessoas santas. Ele está à procura de gente que busca a santidade. Entende a diferença? Gente que busca viver como Ele viveu. Viver e ter o DNA de Jesus. Isso significa sim que nós cairemos muitas vezes. Mas isso não vai definir quem nós somos. Quem nós somos é definido pela vez que a gente levanta e pela vez que nós tentamos outra vez. Então minha palavra nessa noite é: tente outra vez. E se não der certo, tenta de novo. E se você cair, tenta de novo. E se você cair e machucar, o Senhor vai tratar as suas feridas a ponto de que amanhã você vai discipular e você vai ministrar sobre outras vidas e falar: cara, eu já vivi tudo isso e eu sobrevivi, e você também vai sobreviver. Eu creio muito que nessa noite Jesus ele tem um bálsamo para entregar sobre as nossas vidas, sabe? Enquanto eu estava ministrando, eu sentia que Jesus ele quer abraçar a cada um de nós. Sabe, aquele abraço que, meu Deus, se você pudesse, você moraria naquele abraço. É exatamente esse tipo de abraço que o Pai quer te dar nessa noite. Ai, Pai, mas eu pequei ontem. Não interessa, eu quero te abraçar. Ai, Pai, mas eu sou muito pecador e destituído da sua glória. Mas eu falei isso, mas eu fiz isso, mas eu pensei isso. Não existe nada em você que assuste Deus. Ele sabe exatamente onde é a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade. Ele sabe exatamente o pecado que mora no seu coração. Não existe nada em você que assuste Deus. Entregue a sua vulnerabilidade perante Ele. Deixa se permitir ser abraçado nessa noite. E prossiga nessa palavra. Porque nós acreditamos que, beleza, a gente pregou, então a gente vai estar mais longe, cada vez mais longe da presença dEle. Estou falando de alguém que já pensou assim: Senhor, já errei, então deixa eu ficar um pouco mais longe, mas Deus nos chama para mais perto. Não tem segredo, sabe? A presença de Deus, ela nos limpa. Quando Jesus tocou naquela mulher, ela não foi suja, e sim, ele foi limpo pelo seu amor. Eu quero que nessa noite, talvez, nem sei quantos minutos eu preguei, mas que essa palavra seja firmada no seu coração. Nós vamos cantar mais uma vez o Ousado Amor. E eu quero que todos vocês venham abaixar as cabeças e que realmente você pense no abraço do Pai nessa noite. E não simplesmente nos seus pecados, naquilo que te fez errar, naquilo que te fez falhar. Mas entenda que Ele está te chamando para casa outra vez. Entenda que mais uma vez Ele está te chamando para perto. Entenda que mais uma vez Jesus está mostrando o seu ousado, e talvez até a tradução dessa música para o português seria imprudente amor. Não faz nenhum sentido Ele amar e escolher cada um que está aqui, mas mesmo assim Ele escolheu. Quero que você feche seus olhos nessa noite. Antes de cantar este louvor, eu vou fazer uma pequena oração e que o Santo Espírito esteja sobre nós e que Ele venha nos abraçar.